Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, gestão, espiritualidade e outros temas mais. Essa semana aqui eu tenho o prazer de trazer um grande amigo nosso, cirurgião plástico de extrema qualidade, Dr. Pedro Lozano. Pedrão, prazer imenso ter você aqui com a gente, cara. É muito legal saber que você disponibilizou seu tempo, que é corrido, né? A gente sabe aí que sua agenda é uma loucura e você está aqui para a gente poder bater um papo aí sobre saúde, cara. Fico muito feliz de você ter vindo, cara. Daniel, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Que é isso, com você, amigo, médico, assim, de extrema qualidade. Então, vai ser um papo que eu e você, eu acho que a gente vai aprender muito e quem estiver assistindo. Quem estiver assistindo. Com certeza, né? Pô, fico muito feliz, Pedro, muito feliz mesmo. Eu agradeço o convite mais uma vez. Pedrão, e a gente vai bater um papo, vamos falar sobre, né, o que é importante para uma cirurgia plástica, né? Quando a gente fala assim, pô, eu quero fazer uma cirurgia plástica, o paciente fala, quero fazer uma lipo, né, para poder melhorar a estética e tudo mais. Na sua visão como cirurgião plástico, o emagrecimento antes da lipo ajuda, faz diferença, não faz? Como que você vê isso na sua prática? Bom, o emagrecimento, ele é fundamental e hoje a gente tem uma vertente dentro da plástica que é uma cirurgia plástica integrativa, né? Então a gente tem que entender por que o paciente está lá na nossa frente, o que ele quer, quais são as expectativas e, como tudo na medicina, tem que ser multidisciplinar. Então, quando o paciente... A gente tem alguns critérios, né, também, objetivos e subjetivos, né? O que ela almeja é o subjetivo. Por isso que a consulta demora, às vezes, 1 hora, 1h30, 2 horas, vários retornos, às vezes, antes da decisão de uma cirurgia. Mas, quando o paciente chega acima do peso, então a gente sempre orienta a emagrecer. Por quê? Porque na literatura médica existem vários trabalhos. Os primeiros trabalhos, eles levavam em conta o índice de massa corpórea, que hoje em dia, né, para quem treina, não faz diferença nenhuma, né? Já caiu isso daí. É a daí. primeira ferramenta, né? Isso. Então, muita literatura é baseada no IMC, né? Então, mas hoje, com a bioimpedância e também com os testes que os nutricionistas fazem de medida de gordura, mesmo com adipômetro, né? Já melhorou muito, né? E a gente sabe hoje que a paciente que emagrece, com uma boa orientação nutricional, a cirurgia é diferente, o pós-operatório, a recuperação é outra, é muito mais rápida. Diminui muito as intercorrências, as possibilidades de complicações caem muito. A cicatrização é melhor, né? Então, a gente vê uma paciente que é regrada, orientada, com acompanhamento médico, nutricional. Faz uma atividade física, né? É totalmente diferente, né? Porque mas músculo é tudo, né? Músculo é vida, né? É o que vai dar longevidade, né? É o tecido da vida. Eu falo para os pacientes, né? Paciente que chega, a gente faz uma avaliação, né? Tem uma nutricionista na clínica também, quando ela consegue fazer a bioimpedância, ela chega para mim e a gente vê a massa muscular dela. Então, eu dou um exemplo, né? Numa UTI, sobrevive quem tem mais músculo. Quem tem mais músculo. Então, a sua recuperação pós-operatória vai ser mais leve quanto mais músculo você tiver, de qualidade. E menos gordura, porque a gordura é inflamatória. Totalmente. Né? Então, é fundamental emagrecer com qualidade. Então, para isso, a gente encaminha os pacientes, que tem um papo muito aberto com elas, assim, todas as pacientes, ou homem ou mulher, que chegam, falam, olha, então, né, como eu disse, ou IMC, ou o paciente chega com 40% de gordura, né? Então, objetivo, vamos tentar chegar perto dos 25, né, se for mulher, homem, dependendo do que ele quer, qual a cirurgia que ele quer, né, a gente vai, se for uma lipo HD, quer definir muito, então, se você quer definir muito, tem que malhar também, não é só... Tem que perder mais, né, baixar mais o percentual. Então, a gente vai discutindo isso e talvez não seja o momento, tá lá, a maioria que chega quer operar rápido, né, mas não, então vamos programar a sua cirurgia, né, então daqui uns 6 meses, quem sabe 1 ano, então, a gente programa a cirurgia junto com o paciente, né? Junto com o médico que vai atender ela. Então, isso é muito importante hoje em dia. Então, sempre estar no peso ideal. Não existe um peso ideal, né? Mas uma composição ali adequada. Perfeito. Né? Essa é a palavra. Né? Composição corporal ideal. Para você ser submetido a um procedimento cirúrgico. Para ter o resultado ideal, né? Porque para você poder alcançar aquele resultado subjetivo que o paciente está te colocando ali, né? Eu costumo falar para elas assim, eu falo, cirurgia é igual
uma banquetinha de 3 patas, né? Então, você tem que estar com a indicação adequada. Uma patinha é indicação. Não adianta estar acima do peso. A lipoaspiração, por exemplo, se a gente for falar de lipo, não é feito para emagrecer. É para tirar a gordura localizada. Se você quiser tirar todo o percentual, muita gordura, isso aí vai te gerar malefícios para o seu corpo. Aumenta a chance de sangramento, aumenta a chance de embolia, né? Complicações potencialmente fatais. Então, um pilar de segurança é a indicação correta. Indicação correta. Depois, operar com um cirurgião plástico habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Isso Plástica. é outro quesito importantíssimo. Né? E buscar também um antecedente de todo mundo e num lugar seguro, num hospital. Então, não sai desse triplé. Pode ver que toda complicação saiu disso. sai daqui. Quebrou um elo de segurança, acabou. A banquetinha cai. A banquetinha cai. E por mais que o pessoal fale assim, mas a cirurgia é segura, tal, é tudo eletivo. Precisa mesmo? A medicina não é uma ciência exata, né? A gente nunca sabe 100% como... Existe, né, aquela estatística, o Pedro opera pra caramba, o cirurgião bem formado, tem uma experiência, mas é aquela história, a gente nunca sabe como que o corpo vai responder ali. A expectativa é que a chance de complicação seja pequena, mas o respaldo para o paciente é tudo, né? Então, quando você fala assim, vamos para um hospital onde tem um suporte, tem uma UTI, tem um local com uma vigilância melhor, é uma segurança a mais para o paciente. Né? Você minimiza riscos. Você minimiza risco, né? Então, essa é fundamental, né? E saber falar não também, né? Então, o paciente fala, não, quero operar agora. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. Essa é a grande sacada que é o diferencial do Pedro. O Pedro não tem pressa para operar, não tem pressa para gerar um resultado. Ele tem pressa, assim, ele tem o quê? Segurança no procedimento. Eu sei porque eu fui seu paciente, minha esposa é sua paciente Sigilo médico, não falei nada. Eu que estou quebrando. Mas a gente sabe como que é a sua jornada de trabalho, né? Você não tem aquela pressa, não vamos operar, não, vamos lá. Não, calma, vamos pensar. Você questiona muitas vezes, né? Eu vi quando a Andrea foi na sua consulta, achei sensacional. Você conversou, você explicou. Qual que é a sua expectativa? O que você acha? E não sei o quê. Depois você explicou tudo. E aí, assim, jogando muito às claras. É assim. Você não omitiu nada. Vai doer? Vai ter isso? Vai. Né? Tanto que no final ela... eu queria pensar em fazer um monte de coisa. Você falou, não, calma, faz uma coisa por vez. Né? Ou seja, está pensando no bem-estar do paciente. Eu acho isso sensacional. Sensacional. Sempre, né? A gente sempre pensa nisso. É a medicina de verdade, né? O bem-estar do paciente vem acima de tudo. E eu tenho uma pessoa que me cobra todo dia à noite, que é meu travesseiro. Isso é a parte mais importante, Pedro. Então, a gente deitar e saber que... Cara, e você fazer o melhor para o paciente. Então, se você não ter viés, né? Não ter viés econômico, não ter viés nada, você fazendo tudo certo, como você disse, complicações podem ocorrer? Pode, todo mundo está sujeito. A gente lida com biologia. Exato. Né? Mas a gente minimiza muito. Né? E quando você minimiza muito e você expõe as claras para o paciente, quando acontece uma eventual intercorrência, o próprio paciente entende. Fala, não, tá tranquilo. Acontece, exato. Acontece. É raro, mas acontece. E a gente não quer. Então, tem que estar do lado do paciente para isso também. Né? Então... E a intercorrência só acontece com quem faz. Eu lembro na minha época de UTI, eu ficava chateado. Às vezes eu ia passar um catéter e falava para o professor, nossa, professor, fez um pneumo, né? E eu ficava arrasado. Ele, mas só faz pneumo quem passa catéter, cara. Sim. Tá tudo bem. Então, assim, para de se cobrar. É assim, existe uma complicação mínima e dessa vez caiu, tá tudo bem, vamos resolver. Né? Então, isso eu falo que é o ônus, né? O ônus e o bônus da gente que faz procedimento invasivo, né? Então, sim, acaba acontecendo. Né? Mas, voltando à sua pergunta, emagrecer ou estar com a composição corporal adequada é fundamental para o paciente, né? Eu falo muito nisso, né? Então, a gente tem que fazer uma anamnese, né? Conversar muito com ele, questionar de tudo, qual que é a alimentação, é uma alimentação inflamatória, não é? Tentar orientar, tirar tudo que é inflamatório, glúten, derivado de leite, tudo que faça aí. Por isso que o nutricionista, o nutrólogo, essencial, são né? fundamentais para isso, né? Então, é um bate-papo gostoso com o paciente que demora um pouquinho. Para você entender a dinâmica daquele paciente. E você acaba mudando as outras áreas da vida ali do paciente. Né? Às vezes ele nem percebe que o quão inflamatória é a alimentação dele, sim, o quão errado ele está. Né? E aí, num bate-papo ali, você já mostra, olha, não dá para operar agora, você precisa mudar alguns pilares, né? E aí o resultado dele vai ser além até do que ele esperava. Porque é engraçado, na sociedade tem muito esse conceito, que a lipoaspiração, por exemplo, estou dando a lipo porque é a segunda ou a primeira cirurgia plástica mais feita do Brasil. Né?
Então, ali, pô, quero emagrecer, vou no cirurgião plástico. Não, foi no profissional errado. Tá indo no lugar errado. Isso é frustrante, porque às vezes a paciente chega para mim e fala, não, às vezes tem que perder 10 quilos, 15 quilos, dependendo do que você quer. Né? Já chega o paciente que eu falo, não, vai, procura uma equipe multidisciplinar, talvez a bariátrica seja uma opção para você, não estou falando que é, mas vai procurar quem te oriente melhor, sabe? Então, tem essa parte. Porque a lipo vai acabar sendo uma cerejinha do bolo ali, né? Vai Sim. tirar uma gordurinha localizada mais difícil, né? Com a atividade física, com a alimentação, talvez vai demorar mais, talvez nem consiga tirar e a lipo vai fazer esse ajuste. Exatamente isso. Ela para gordura localizada, né? A lipo chegou no Brasil em 1982, né? Então já temos uma larga experiência, né? Caramba. 42 anos que foi no primeiro congresso de cirurgia plástica que veio e tá aí, né? A cirurgia mais feita do Brasil, inclusão de prótese de mama também, a segunda mais feita, né? Então sempre tem essa demanda para estar com uma composição corpórea de macronutrientes, micronutrientes ideais para o pós-operatório ser mais leve. Ser muito mais leve. Hoje já tem até, existem alguns, né, levantamentos, ainda não viraram trabalhos, acho que aí vai demorar um tempo, de suplementações endovenosas que o pessoal faz antes e no pós-operatório para facilitar o processo de recuperação, cicatrização, status inflamatório. E isso é muito bacana de ver, né? Eles fizeram um levantamento, acho que foi no hospital de Johns Hopkins, em que eles pegavam em grandes queimados, né, e eles infundiam algumas soluções com vitamina C, com magnésio e outros nutrientes. E eles percebiam o quanto isso recuperava mais rápido o paciente, né? E aí depois eles começaram a aplicar isso em pós-operatórios de outras cirurgias e percebiam a mesma efetividade. Não chegou a virar um corpo de um trabalho científico, né? Um trabalho com um trabalho, né, randomizado, enfim, mas virou algo observacional que foi muito bacana que eles perceberam. O quanto alguns nutrientes podem desinflamar o corpo e ajudar no processo de recuperação. Né? Perfeito, né? Quando eu me formei, né, há 20 anos atrás, então, a cirurgia que eu faço hoje, por exemplo, e o processo intraoperatório e pós-operatório, nossa, cada mês, praticamente, cada ano muda, né? Isso que você está falando, meu anestesista está comigo há quase 15 anos e mudou tudo. É o que você falou, hoje a gente incorpora, que não incorporava 5 anos atrás, magnésio é uma rotina, né? Reposição de ferro, pré-operatório, intraoperatório, né? No pós-operatório, também altas doses de vitamina C, 2, 3 gramas ao dia. Ninguém falava isso na minha formação, não tive nada disso na minha residência médica, não tinha isso. Suplementar proteína, 1,8, 2 gramas, 2 gramas por quilo de peso, porque é uma fase muito catabólica. O paciente está perdendo massa muscular para fazer cicatriz, né? Para produzir colágeno, então precisa repor. Tratar o intestino, o paciente já ficava constipado, é normal da cirurgia, não, ninguém quer ficar constipado, né? Ninguém quer emagrecer, perder, então tem que tratar. Então, abriu a cabeça, né? Hoje o médico, se eu quero lá atrás, você tem que abraçar o paciente, enxergar ele como um todo. Como um todo. Né? Não só a especialidade de cirurgia. Eu vou lá, cortar, dar ponto, está feito o meu trabalho. Não vai assim, muito além, né? Assim, muito além. Eu lembro uma vez na faculdade... Vai de dar o celular, vai de estar aqui orientando, estar à disposição. A clínica cirúrgica, né? Eu tinha um professor que falava assim, ó, não é cirurgia, é clínica cirúrgica. Exatamente. Né? Não é, e essa frase que você usou é fantástica, o doutor Alberto ele falava isso. Não é só operar, ele falou, existe a clínica cirúrgica. Tem coisas que o cirurgião não vai operar, ele vai tratar na clínica cirúrgica e tem que entender esse todo, né? Então isso é muito legal. Você me lembrou o professor também, tinha um professor que chamava Pedro Aquiles também, ele falava, o médico é o que está do lado do paciente. Acabou, não interessa a especialidade, tem que estar do lado. Tem que estar do lado, exatamente. Tem que andar junto, entendeu? Esse é o papel do médico, né? É você estar ali, dar um suporte, ajudar, né? Ajudar a transformar, mudar a vida dele para melhor. E muitas vezes fazendo isso só ouvindo, só ali batendo papo, pegando na mão e falando, não, vai dar tudo certo, fica calmo. Porque quando você está como paciente, você tem esse cenário de olhar para o profissional e falar, cara, eu estou nas suas mãos, né? E aí o médico só olha para você, não, calma, vai dar tudo certo. Você fala, nossa, você acalma, você sente aquela segurança. Então, isso, para mim, isso é o médico de verdade. Né? Essa é a medicina de verdade. Legal. Pedrão, existe um limite para uma lipoaspiração em volume? Você pode tirar o volume que você quiser de uma região? Ou existe um limite? Você fala, a gente tem um cálculo que a gente entende mais ou menos quanto que dá para
para atuar? Ou quantas regiões pode fazer ao mesmo tempo? Existe algo nesse sentido? Existe. No caso da lipoaspiração, foi muito estudado, principalmente os primeiros trabalhos dos Estados Unidos. Depois, aqui, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez uma recomendação que é seguida até hoje, né? E é um norte que a gente tem para diminuir as complicações. Quando a gente fala de lipoaspiração, não é só colocar lá uma cânula e sugar a gordura, né? Antigamente era assim. Então, você lesava muitos vasos sanguíneos, né? Então, isso aí espolhava muito o paciente perdia muito sangue, ficava muito roxo, muitos hematomas no pós-operatório. Então, o volume para essa técnica, que dry lipo, que era nos Estados Unidos, ou lipo a seco aqui, é em torno de 5% do peso corporal do paciente, né? Mas é aquela coisa, o trabalho foi baseado em peso, porque na época não tinha bioimpedância, a gente não tinha os aparelhos para mensurar o percentual de gordura do paciente, né? Mas isso aí é válido até hoje e funciona bem, tá? Hoje a gente tem uma técnica que chama uma lipoaspiração infiltrativa, que é isso, ou hidrolipo, a mídia transformou para aquela lipo que faz o consultório com anestesia local. Mas o conceito é infundir soro fisiológico, o Ringer lactato, com adrenalina, numa concentração segura para o paciente, que faça uma vasoconstrição, ou seja, feche os vasos sanguíneos, para evitar que aquela cânula que lese algum vaso perca pouco sangue, né? Para isso, então, o pós-operatório do paciente vai ser melhor. Então, quando a gente coloca esse líquido na proporção de 1 para 1, que é isso, se eu quero lipar 1.000 ml, eu vou infundir uns 1.000 ml de líquido, tá? Então, a gente pode lipar até 7% do peso da paciente. Então, na prática, uma paciente está um pouquinho acima do peso, vai fazer uma abdominoplastia, né? Uma cirurgia de lipo associada, uma lipo das costas, braços, às vezes o abdômen, eventualmente coxas, e tem esse limite. Se ela está pesando em torno de 70 quilos, 4 litros e 900, mais ou menos 5 litros aí, uma margem de segurança boa. Tem cirurgiões que passam de espaço, mas quanto mais você passa, maior chance de complicação, né, de ter que fazer uma transfusão para o paciente, de espolhar, de fazer hipotermia, né, porque a gente tem que lembrar que a gordura, uma lipoaspiração muito extensa, o paciente fica na sala cirúrgica, mesmo colocando soro fisiológico aquecido, manta térmica, é uma cirurgia que perde muita temperatura, né, então aumenta a chance de complicações de coagulação pela hipotermia. A hipotermia também aumenta a chance de trombose. Então, a gente tem que seguir mais ou menos esse norte que a sociedade dá para a gente e funciona bem. Funciona muito dá bem. Certo. Dá certo. E qual que é a grande diferença, Pedro, de fazer uma lipo e fazer uma abdominoplastia? Faz junto o procedimento? É um procedimento que tem que fazer separado? Quando eu me... Voltando, né? Parece que eu sou velho. O Pedro começou com 15 anos, né? Não. Já vou fazer 50 esse ano. Caramba. 50. Não parece, Pedrão. Obrigado, parece mais. Não, parece menos, cara. Parece menos. Então, a gente começava... Tinha um conceito que a gente não podia... Aqui a gente tem Quem quer uma abdominoplastia é que tem um excesso de pele no abdômen, que mesmo com emagrecimento, né, essa pele não retrai. Porque como a gente vai perdendo colágeno depois dos 25, 30 anos, a capacidade elástica de retração da pele, de elastina diminui, de colágeno diminui, essa pele fica pendente e incomoda os pacientes. Então, a solução é retirar essa pele. É uma cicatriz fininha, bem colocada na altura do biquíni, né? Então, essa é a abdominoplastia. A lipoaspiração vai tirar a gordura localizada. Então, quando me formei lá atrás, como eu disse, a gente fazia lipoaspiração das costas, um pouquinho aqui na lateral, que a gente chama de flancos, mas o abdômen a gente evitava de mexer, porque para fazer abdominoplastia a gente soltava essa pele toda. E o medo se eu estou tirando vaso sanguíneo dessa pele, que o termo técnico chama retalho, né? Se eu for lipar, eu vou lesar mais ainda. Talvez falte sangue na extremidade dessa pele, que eu vou tensionar e ela necrosa. Esse era o medo de fazer lipoaspiração. E aí foi um cirurgião plástico, né? A cirurgia plástica brasileira é muito boa, sempre foi de ponta no mundo, desde a escola do professor Pitangui até antes. E aqui um cirurgião plástico de Santos, o Dr. Oswaldo Saldanha, que começou a fazer, junto com outra cirurgiã também, agora me falha o nome, e começaram a fazer a lipoaspiração e fazer mini abdômen. E começaram cada vez mais a fazer abdominoplastia junto com a lipo. E hoje a gente consegue, a lipo está tão sofisticada e tão refinada, que a gente consegue fazer uma lipoaspiração com abdominoplastia de alta definição.
consegue fazer a transição da musculatura, fazer os riscos, por exemplo, entre o músculo reto abdominal e o oblíquo externo. Tudo no mesmo procedimento. Tudo, mas, como disse, como é que vai ficar desenhado essa lipo de alta ou média definição que a gente falou hoje? O paciente tem que ter uma definição muscular, tem que conversar. O paciente que nunca faz atividade física, não tem um músculo um pouquinho hipertrófico, não vai conseguir ter essas linhas visíveis. Mas hoje a gente consegue oferecer isso para os pacientes. Sensacional, né? Como que a coisa mudou já e como que evoluiu, né? E eu vou te falar que a plástica, nos últimos 8 a 5 anos, deu uma revolucionada, assim. Muita técnica nova começou a aparecer, muita coisa bacana, assim, de minimamente invasivo, de ser uma recuperação mais rápida, de resultados melhores, né? Então, para poder ter retração de pele, né, também. Não dá para a gente ficar parado nunca, tem que sempre estar estudando. Está sempre atualizando, né, Pedro? Sempre. E hoje, durante os procedimentos, né, existem, né, os lasers, né, Sim. A gente incorporou tecnologia, né? Tecnologia num procedimento que pegar 20, 30 anos atrás não tinha, né? Nada. A gente começou com laser, depois aí ultrassom. Hoje a gente está com radiofrequência, que aí tem vários nomes, né? O Renuvium, que é uma radiofrequência, tem uma outra radiofrequência que é argoplasma, já tem radiofrequência que é o body tight. Não para. E tudo isso para ajudar a retração da pele. A retração da pele. Porque teoricamente ali a hora que lipa, né? Você acaba soltando todo o tecido, né? Toda lipoaspiração gera uma flacidez, maior ou menor grau, né? Tudo bem que o trauma mecânico também estimula colágeno, mas isso até uma certa idade. Depois de uma idade, essa flacidez vai ser um pouquinho maior. Então, esses aparelhos, eles vieram a proporcionar um aquecimento, um estímulo de colágeno, de produção maior de colágeno nessas regiões lipoaspiradas para tratar essa flacidez. Então, os resultados, como eu disse, hoje são fantásticos, né? Comparado quando eu operava 10 anos atrás. Não se compara. Não, e hoje uma outra coisa que o pessoal discute bastante, né? O pessoal fala assim, mas a estética não é importante. Cara, eu acho que a estética é muito importante. Se o paciente se olha no espelho e ele não se sente bem, naturalmente todas as outras frentes, né? Ele não consegue colocar uma roupa, se sentir bem, não consegue se portar bem no lugar, né? Isso mexe com a cabeça, com a autoestima, isso abala ele em várias frentes da vida dele, né? Sim. Então acho que hoje a parte estética, ela faz parte sim do ser humano, né? Acho que uma coisa que se discutia muito no passado, isso é uma coisa que o pessoal falava era assim, não é tão importante, né? E a estética é algo superficial. E, na verdade, não é. Na verdade, quando a gente vai estudando, vai entendendo o paciente, às vezes a gente vê que o paciente não tira uma camiseta, o paciente não põe um biquíni, porque aquela estética incomoda tanto ela, e não é o que os outros veem, é o que ela vê, o que ela enxerga dela, né? Sim, perfeito. Vou te falar como paciente, né? Bom, antes de falar, a gente aprende na faculdade que, lembra, saúde é o bem-estar biopsicossocial. Lembra? Sempre nas aulas de saúde coletiva, tinha saúde pública tinha isso. Essa tríade também. Então, o psico faz parte da saúde, né? O bem-estar biopsicossocial. Igual a gente está falando, emagrecer, poxa, quem não gosta de emagrecer, você vestir uma roupa bem, se olhar bem, estou me sentindo bem com você mesmo, né? Poxa, como eu falei, eu estou chegando quase 50, esse ano eu faço, final do ano, e uma coisa me incomodando era a queda do cabelo. Ninguém falava. Minha esposa, mas você está bem? Não tem que fazer nada. Eu falei, poxa, mas essas estão me incomodando, estou perdendo cabelo. E aí eu acordava todo dia de manhã, ficava penteando, jogando para lá, tentando disfarçar. Putz, eu fiz o implante. Acabou. Resolveu. Acabou. Então, eu tenho esse exemplo, mas eu tenho várias outras pacientes, né? A paciente chega para mim, hoje mesmo atendi uma paciente que ela veio, doutor, trabalho no banco, sou gerente do banco, sempre tem uma cobrança em cima de mim, gente mais nova chegando, eu acordo o olho, chego no banco e falo, você está cansada? Porque ela está com excesso de pele na pálpebra. Então, eu vejo de manhã, eu estou com cara cansado, mas eu não estou cansada. Eu falo, vamos fazer a pálpebra, você vai ver que muda, né? Você se olhar no espelho, está bem com você, vai mudar a sua autoestima. Vai te dar segurança no trabalho. Então, essa ameaça que você está sentindo, entre aspas, não existe. Vamos tratar seu bem-estar. Faz uma blefaroplastia, ou faz um botox inicialmente, e vamos sentindo. Né? Então, isso é importante. Né? E hoje, a saúde é isso, como eu falei, é um bem-estar que você tem que ter com você, não é para os outros. É para cada um, então, exato. Eu pego muito paciente que chega assim, doutor, quero operar porque o marido não me olha mais. Falou, opa, calma, não é assim. Não é assim, não. Exato.
A cirurgia plástica não vai resolver o seu relacionamento. Exatamente. Né? Então, primeiro é para você. Então aí tem todo um lado também de entender o que está acontecendo com aquele casal e também discutir, falar, talvez não é o momento. Então, o paciente que às vezes chega está recém-separado também não é o momento. Então, a gente tem esse lado, uma interface com a psicologia muito grande na cirurgia plástica, né? Muito grande. E você precisa entender o contexto, né? Que o paciente está te procurando. Essa é a parte importantíssima do trabalho. Por isso que o médico acaba sendo um investigador, né? Sim. Se você não bate papo com o paciente, se você é direto e reto, né? O que você quer? Eu quero operar. Tá bom, vamos lá. Né? Você acaba ficando uma coisa, né, mecânica, fria, e muitas vezes você não entende o contexto social desse paciente. É isso que traz insatisfação. Né? É isso que tem vários problemas aí. Pedro, quem que procura mais, homem ou mulher? Aliás, quem que você acha que é mais vaidoso, os homens ou as mulheres? Tá mudando o perfil, viu, Daniel? Tá mudando. Há muitos anos atrás, 98% era mulher, né? O homem, ele operava mais cirurgia que era clássica do homem, ginecomastia, né? Porque 40% da população masculina tem aumento da mama. Depois, quando ele estava muito assim, com 60 anos, assim, muita pele, ele procurava por uma pálpebra, uma blefaroplastia, uma cirurgia da pálpebra. E o homem que era um pouco mais vaidoso fazia um facelift, que é tirar o excesso de pele, principalmente para a papada. Paralelo, isso aí começou, então, as tecnologias, mídia social, a sociedade evoluindo, né? O Brasil, com a economia crescendo, números de cirurgiões plásticos também crescendo, informação sendo divulgada, começou a aumentar um pouquinho o número mais de homens procurando. E hoje, essa geração mais nova, principalmente eu pego o paciente que treina muito, malha bastante, faz bastante atividade física, mas ele tem aquela gordurinha localizada que ele não consegue perder. Tirar. E então veio a lipoaspiração de alta definição, que é conhecida como lipo HD ou LAD, lipo de alta definição, que a gente consegue definir melhor a musculatura. Hoje eu tenho pacientes que vêm fazer preenchimento cedo, com 35 anos, já faz botox cedo, então está mudando. Hoje eu diria que meu consultório já é em torno dos 20, 25, quase 25% homens. E para tratamentos não cirúrgicos, tratamentos profiláticos, como botox, preenchedor. Né? Então, é uma geração que está se cuidando mais. E ainda bem, né? Porque com certeza eles vão chegar. Alguns estudos mostram assim, né? É só comparar com nossos avós, né? Com nossos pais, mas principalmente os avós que são uns 20 anos a 30 anos de diferença com a gente. Nossos avós de 60 anos estavam idosos, mas com perda de massa muscular. Sarcopênicos, né? Com aquele aspecto. E não é só perda de massa muscular, né? As proteínas estão na pele, no cabelo. Então, hoje você vê que é diferente. Só para olhar para os nossos pais. Nossos pais com 70, 80 anos estão diferentes dos nossos avós. Primeiro que a maioria da população não chegava aos 80 anos. Hoje é comum você ter 80 90 100. Né? Essa geração atual, dos 20 aos 30, com certeza eles vão chegar lá para os 60, aparentando os nossos 50, 45. Né? O pessoal está se cuidando mais, né? E a gente passou por um período, né? Desculpa, né, te interromper, que o Brasil, né, o mundo todo, né, a gente passou por um período de industrialização da comida muito grande na década de 70, 80, 90. Então a gente comeu muito junk food, muito lixo. Muito errado. E mesmo assim a gente está bem. Muito alimento embutido, né? Isso foi uma avalanche lá em na cima. Tampa, né? Exato. Conservantes lá na tampa. Então, essa geração já tem uma consciência grande. Né? A gente não conheceu orgânico. Nossos avós, bisavós conheciam. Conheceram, a gente não. Então, está voltando isso. Né? Então, isso é bom. Né? Isso é bom. Isso é engraçado. Isso faz parte da saúde. Faz parte da saúde. Tinha uma foto minha esses dias mexendo as coisas com a minha mãe. Ela falou, uma foto sua de pequeno, com uma salsicha na mão, crua. Né? E aí eu brinquei, ela falou, filho, naquela época não tinha tanta informação. Aquele achocolatado que era metade açúcar. Metade açúcar. E ela falou, mas naquela época não tinha tanta informação, né? A gente não tinha esse acesso todo. Hoje não, hoje a gente coloca aí na internet, você acha um monte de coisa saudável. Você acha mercado, né, que tem
você faz uma feira orgânica, você consegue comer de uma maneira mais adequada, você consegue achar informação. Eu quero uma dieta sem glúten, uma dieta sem lactose. Hoje é fácil de você conseguir. Menos né? açúcar. Menos açúcar, com zero açúcar. Criado açúcar. tomando leite, mas era aquele leite saquinho, tipo A, Lembro, tipo tipo B. A, e colocava açúcar ainda. Colocava 2 colheres de açúcar, café solúvel ainda. Então. Mas quanto isso mudou, né? Hoje em dia, eu vejo assim, a geração, né, atual, ela está procurando muito mais saúde. Né? E até o pessoal, hoje, quando eu vejo no consultório, eu vejo assim, tem os pacientes mais jovens que ainda estão, né, muito focados no iFood, né, come muita bobeira, e os pacientes ali 45, 50 anos, treinando mais, se alimentando melhor, procurando, né, o benefício de uma alimentação mais saudável. Então isso é muito interessante de ver essa virada de chave, né, que as pessoas estão dando. Entendeu? Então eu acho muito, muito legal. Mas voltando à sua pergunta, isso está fazendo que os homens procurem mais os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, médicos né, que tratem a medicina, façam uma medicina integral de verdade, que abraçam o paciente, que tratem bem eles e escute e sejam parceiros dos pacientes. Né? Nós somos prestadores de serviço, né? Então é isso. É auxiliar o paciente ali na hora que ele precisa, né? Exatamente. Pedro, e lipoaspiração você pode fazer em qualquer região, braço, perna? Existe alguma região que essa área não lipa ou qualquer região que tem uma gordura localizada você pode... Qualquer região que tenha é passível, né, de subcutâneo, é passível de fazer uma lipoaspiração. E também, hoje a gordura a gordura não para de ser estudada, né? Porque a gordura tem uma origem lá da embriologia do mesoderma, então é uma fonte que a gente consegue extrair células totipotentes, né? Então, hoje a gordura, a gente pega ela, lipoaspira, por exemplo. Então, posso lipoaspirar, por exemplo, qualquer lugar, qualquer. Hoje a gente tem uma doença que é muito frequente, sempre existiu, mas está aumentando. Voltando ao assunto que a gente falou da dieta inflamatória, que a gente falou da década de 70, 80, 90. Lógico que tem uma carga genética nisso, mas existe uma doença que chama lipedema. Lipedema, está muito em alta, né, a discussão. Porque é isso, consequência de lá atrás, tem um fator genético, tá? Mas também tem um fator dietético importante. Totalmente. Muito forte, muito forte. Tá? Tanto é que você vê pacientes que mudando o estilo de vida, atividade física, tendo uma dieta anti-inflamatória, a doença estabiliza ou regride. Tá? Não evolui, pelo menos. E tem tratamento para quem já tem alteração da forma das pernas e mais raro dos braços, a gente pode fazer uma lipoaspiração. E a gente chega a lipoaspirar aqui, face anterior da canela, né, da perna, joelho, a coxa, perna 360 graus, que era raro fazer isso antes. Né? E voltando ao assunto da gordura, então, a gente pode fazer isso para essas pacientes com esse tipo de doença, com essa deformidade do lipedema. A gente pode captar gordura para colocar em enxerto, lipoenxertia, determinadas lesões, como cicatrizes. Hoje a gente vê que a gordura estimula também colágeno. A gente pega a gordura, quebra ela, tem uma técnica que chama nanofats, que a gente quebra, peneira, quebra, centrifuga, e pega aquele sobrenadante e coloca na pele da paciente. Estimula muito colágeno. Então, é como eu te falei, é totalmente diferente. Tudo que veio agora da última década, assim, muita coisa bacana assim, para o paciente. É sensacional. Com o próprio tecido dele. Isso que é legal. Nada artificial. Não, isso que é muito legal. Não baixa o tecido do próprio paciente, praticamente sem risco de complicações, de rejeição, né, para a própria célula dele, o próprio tecido dele. E hoje a gente vê muito pessoal falando sobre colocar alguns produtos, né, para fazer região glútea. Isso ficou muito em alta, né? Isso eu vejo que tem ali tem eu acho que um risco ali que fica... Infelizmente, isso é uma bomba relógio. Não uma hora pode explodir. Por quê? Tudo que não é humano... Tem um risco maior. Tem uma chance de complicar o nosso organismo. Mas Pedro, uma prótese de silicone não é um tecido biológico. Sim, mas é um tecido que é estudado há muito tempo. As próteses têm décadas, né, de estudo. E mesmo assim a indústria está estudando para fazer uma prótese, assim como um fio de cirurgia, assim como uma prótese de titânio, algum material que seja inerte ao nosso corpo. Isso aí não para, a bioengenharia não para. Né? Ao passo que esses produtos, a maioria a gente vê que é o polimetilmetacrilato, que é o acrílico. É o que? O tipo de um plástico? Né? Ele
Lembra aquele cimento da ortopedia? Lembro. Então, é polimetilmetacrilato aquilo, só que é uma composição que ele esquenta, né, faz uma reação exotérmica, tal, ele fica duro, as moléculas dele ficam tudo juntos e tá uma parte profunda, dentro do osso, né, colocava uma prótese de fêmur. Então, é polimetilmetacrilato, só que o pó do polimetilmetacrilato são microesferas. Então, podem complicar na injeção, então pode dar embolia, que já teve casos que apareceu, né? Paciente médico que fazia na laje, na cobertura. Né? Nossa, verdade. Lembra disso? Lembro. Então pode ter aquilo era o... polimetilmetacrilato. Caramba. E outra, eu faço muito nariz também, além de cirurgia corporal, eu faço muito nariz. Então eu já peguei muito polimetilmetacrilato no nariz, que obstrui a circulação da necrose de asa no nariz. E esse polimetilmetacrilato, o pessoal põe no lábio, no glúteo, como são microesferas, não está numa estrutura profunda, o nosso corpo tem que fazer uma aglutinação de tudo que é estranho, fazer um granuloma, fazer um bloqueio juntar tudo e tentar expelir. E ao longo dos anos isso vai ficando superficial. E tem contato íntimo com a pele, com bactérias que estão na pele, cai um estáfilo, alguma bactéria lá, isso infecta. E chega muitas vezes para o cirurgião plástico para tratar essa infecção, esse granuloma, né, infectado. Isso num pós-tardio já? Sim. Caramba. Às vezes é frequente, pode ser recente, né, por ter muita contaminação, né, porque tem profissionais médicos e não médicos fazendo esse tipo de e o pessoal não faz em centro cirúrgico, né? Não, faz às vezes num salão de cabeleireiro. Então a gente pega muito isso. Né? Ainda existe gente que coloca silicone industrial. Ainda existe. Tá? Então a gente pega esse tipo de complicação. A plástica não é só cirurgia bonita, estética. Né? Então a gente pega esse tipo de complicação ainda no consultório. Infelizmente. Quer dizer, a pessoa tem que procurar, né, um profissional, né, o que você falou, né, com uma boa formação, com bom histórico, com boas técnicas, para que o procedimento seja o mais saudável possível, né? Eu também costumo falar para meus pacientes, você quer colocar o seu maior bem, que é você, sua vida, na mão de um profissional? Veja quem ele é, veja a formação. Pesquisa. Se tem alguma coisa. Não vai só no papo da amiga que indicou. Tá? Porque, às vezes, a paciente não vai operar comigo. Né? Geralmente, a paciente vai em 2, 3 médicos. Tá? Então, procure saber quem é. Quando a gente vai comprar uma casa ou um carro, investigam a nossa vida. Né? Exato. E o seu maior bem, você não investiga nada. Né? Então, eu acho que é isso. Esse é o maior recado. Né? E veja, nunca vá de sopetão em nada, né? Então, vou lá, a amiga falando preenchimento, vou fazer. Não, calma, espera, estuda, vale a pena. Maravilha, Pedrão. Pedrão, eu queria te agradecer, cara. Foi um bate-papo muito legal. Nem vi passar o tempo. Também não percebi passar. Foi muito bacana ter você aqui comigo, tá? Eu sei da tua agenda, né? Dos teus compromissos, quanto você se esforçou para estar aqui. Queria te agradecer. E foi muito bacana, né? Então, assim, o pessoal que está em casa aí já começa a seguir aí o Instagram. Fala seu Instagram aí, Pedrão. Dr. Pedro Lozano. Dr. Pedro Lozano. Começa a seguir ele aí no Instagram. Clica aqui no canal. Começa a seguir a gente aqui. O canal do Bratancast. Clica aqui no sininho, ativa as notificações para você receber aí os avisos dos próximos conteúdos que vão chegar. Clica aí no meu Instagram, @dr.danielbratan. Começa a acompanhar. E, gente, quem quiser tirar alguma dúvida com o Pedro, perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários que o Pedro depois vai responder as perguntas e a gente vai trazer para vocês. Pedrão, prazer imenso. Daniel. Cara, queria te agradecer de coração. Obrigado você, foi muito bom ter você aqui honra. com a gente, cara. Obrigadão mesmo. Agradeço o convite seu e da Andrea e fico à disposição para outros. Obrigadão. Gente, um beijo, até a próxima, fiquem com Deus, até mais.